Moçada, cruzemos os umbrais do delírio e esperemos pela luz, que em breve vai chegar. Happy birthday to you, Relayer. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada. É o peso do dia chegando com mais um Clube dos 50. Mas antes de falarmos do que nós vamos apresentar aqui hoje, peço mais uma vez para vocês que se inscrevam no canal, vão lá, façam inscrição, dê o seu like, que é muito importante para o canal continuar crescendo, ok? Bom, quem é do progressivão mesmo, progressista do peito, como eu costumo dizer, né? Já sabe do que se trata esse Clube dos 50 hoje, já sabe quem é o aniversariante, né? Não vai aparecer um negócio muito grande hoje que vai aparecer em CD, mas olha aqui, olha só. O grande e fantástico Relayer, do grande e fantástico Yes. Obviamente, essa é uma edição posterior, porque em 74 não tinha CD, né? Mas alguns podem até estar pensando, mas esse disco não é de 75? Olha, muita gente pensa mesmo que esse disco seja de 75, porque ele foi lançado no final de 74, né? Mas ele foi lançado em 28 de novembro de 74. Então, portanto, hoje, completando 50 anos do seu lançamento. E nós vamos falar um pouco dele, um pouco da banda, porque a banda aqui mudou de formação, essa formação mudou um pouco o som, e algumas coisas todas aí, né? O Yes, vocês sabem, é um dos papas do progressivo, né? Já li até uma crítica uma vez, a qual eu concordo, não é uma rara crítica que eu concordo, né? Que foi falado que o Yes é sinônimo de rock progressivo. Embora haja várias outras bandas tão boas quanto, mas achei que isso aí foi bem colocado. Realmente, falar de progressivo, falar de Yes, é uma coisa que se confunde com a outra. E o Yes, essa banda britânica aí, já tinha feito sucesso com seus primeiros lançamentos. Porém, a partir dos discos Fragile e Close to the Edge, o Yes atingiu o Olimpo, né? Com a sua formação clássica, aí com os fundadores Ian Anderson no vocal, Chris Squire no baixo, quem entrou depois, né? Steve Howe na guitarra, o Rick Wakeman nos teclados e o Bill Bruford na bateria. Mas vejam só vocês, o tecladista original, Tony Kaye, ele foi meio que saído da banda, né? Porque eles queriam um tecladista mais clássico, mais vistoso, e conseguiram isso com o Rick Wakeman, que trouxe aí tudo que a banda queria, não só no som, mas também como no visual, né? Que ele entrava lá no palco com um longo cabelo loiro, com uma capa brilhante e tal, e era quase que uma encarnação do Mago Merlin, algo desse tipo aí. E chamava muito a atenção. Era espalhafatoso pra boné, mas isso aí na época fazia um sucesso enorme. Aí a banda gravou 2 discos assim que chegaram ao estrelato, só que é aquela história, né? Que eu já até coloquei isso aí quando falei lá do vídeo do Help, que essas bandas gostavam de exagerar. E eu não sei se era o Help ou se era o Yes que mais exagerava, que mais eram chegados nisso, mas os dois eram muito chegados. E o Yes resolveu ousar, resolveu exagerar e lançou um disco chamado Songs from Topography Ocean, que aí até o título, né, já é meio exageradão, meio longo demais, e eles exageraram também no que eles fizeram no disco. Por quê? Era comum, como nós já falamos para vocês, as suítes progressivas nessa época aí, né? Ah, não sabe o que é suíte? Vê o vídeo lá que tem um vídeo que explica o que é suíte, tá? E o Close to the Edge, por exemplo, a faixa título era uma suíte que ocupava todo um lado do LP e tal, beleza. Só que aqui, o Yes, nesse Song from Topographic Ocean, eles lançaram um álbum duplo, até aí tudo bem, mas eles lançaram um álbum duplo com 4 músicas apenas, 4 suítes, uma de cada lado do disco duplo, 4 músicas, cada uma com mais de 20 minutos, uma coisa que funcionou nas vendas, no estúdio, né? Porque o disco na pré-venda já conseguiu disco de ouro na Inglaterra e tudo mais. Mas nos shows, a coisa não funcionou muito bem, caiu numa certa monotonia. Aí eles chegaram à conclusão que eles tinham que tocar apenas partes das suítes. E foi o que eles passaram a fazer com essas aí, com as posteriores que eles lançaram. Mas de qualquer forma, esse disco já tinha apresentado uma mudança naquela formação que eu falei. O baterista Bill Bruford, até de maneira bem difícil de entender, ele saiu depois do Close to the Edge e foi tocar no King Crimson.
uma banda fantástica também, mas mais cult, não estava assim tão no estrelato quanto o Yes. E entrou no seu lugar o Alan White, que fez um trabalho muito bom no Songs from Topographic Ocean, né? E depois deu continuidade nesse play aí, né? Mas depois da turnê lá desse disco duplo, o Rick Wakeman se cansou, achou que não estava muito legal, aquelas frescuras de sempre, e ele saiu também. Aí o Yes ficou naquela, né? Perdeu um tecladista que tinha feito malabarismos fantásticos nos 3 discos anteriores, precisava colocar alguém que fosse fera no lugar. Eles chegaram, reza a lenda, que eles chegaram até a fazer um convite para o Keith Emerson, do Help, que evidentemente recusou, né? Porque o Help também estava indo de vento em popa. E aí eles fizeram um teste com alguns outros, principalmente eles fizeram um teste com Vangelis, um tecladista grego, que tinha tocado numa banda que tinha se dissolvido há pouco tempo, o Aphrodite Child, que tinha até o Demi Rousseau, que depois fez um grande sucesso aí como cantor pop nessa banda. E o Vangelis era um cara fantástico, um tecladista esplêndido, mas acabou não dando muito certo com o Yes por 2 problemas. Uma que eles acharam que não houve uma química muito boa entre ele e a banda, sabe, musicalmente falando, apesar de ele ser um tecladista fantástico. E também a banda estava naquela época assim de altíssimo sucesso, tinha que lançar o disco e fazer grandes turnês. E o Vangelis não estava muito animado a fazer isso. Então acabou que não rolou, né? Depois, mais para frente, quando o John Anderson deu até uma saída do Yes, ele gravou junto com o Vangelis, tem algumas coisas muito legais deles aí que vale uma conferida, tá? Mas quem acabou entrando foi um tecladista suíço chamado Patrick Moraz, que vinha de uma banda de progressivo, meio jazz fusion, o Refuge. E ele era um tecladista assim um pouco diferente do Rick Wakeman, que o Rick Wakeman era muito formado na música clássica. O Patrick Moraz era tinha mais formação de jazz. Então ele tocava mais aquela do jazz fusion, né? O fusion com o jazz com o rock progressivo, com o rock and roll. Né? E ele trouxe aí um sangue meio diferente pro Yes. Até inovou um pouco também, porque quando seu Tony Kaye, quando saiu, o Rick Wakeman entrou e trouxe a inovação de usar o Mellotron, que o Tony Kaye não usava. O Patrick Moraz, quando entrou no lugar do Rick Wakeman, trouxe a inovação do sintetizador. Então esse disco aqui já teve muito sintetizador que os outros não tiveram tanto. E depois o Rick Wakeman, quando voltou, usou bastante também, né? Porque o Rick Wakeman voltou depois desse disco aí. Não por motivos não muito bem explicados, o Patrick Moraz acabou meio que saindo da banda também, e o Rick Wakeman voltou, né? E aí já usando mais o sintetizador também. Mas é até legal falar nesse meio tempo que o Rick Wakeman saiu também aí, que ele, além dos álbuns solo, né, que ele já vinha fazendo, ele tocou um pouco também com o Black Sabbath. Ele tocou no disco Sabbath Bloody Sabbath. Lá ele fez alguns teclados lá para os seus amigos lá do Black Sabbath, que ele se dava muito bem com os caras, né? E tocou com eles lá. E se você tiver oportunidade, até uma obrigação, né? Ouvir o disco Sabbath Bloody Sabbath, presta atenção na música Who Are You, que tem a viagem é garantida na tecladeira lá do Rick Wakeman, que ficou fantástica, viu? Mas voltando ao Yes, o Patrick Moraz fez um trabalho fantástico nesse disco aí também, tem muitos toques de jazz. O disco, assim, ele também é uma suíte, mais uma, tá? Não 300 suítes como o outro. Ele é uma suíte no lado 1, né? Que é The Gates of Delirium, com mais de 20 minutos. E do lado 2 ele tem 2 músicas de 9 minutos, né? Sound Chaser e To Be Over. São músicas fantásticas no padrão Yes, um pouco revigoradas até, né? Diferenciadas por causa desse estilo um pouco diferente do Patrick Moraz tocar, né? E o Patrick Moraz deu um toque muito legal de jazz, os sintetizadores, ficou assim um negócio fantástico esse disco mesmo, que é um grande clássico na discografia do Yes e na discografia do progressivo e na discografia mundial, me arrisco a dizer até, né? A grande suíte, ela é dividida em sessões e a última sessão, a sessão Sum, foi lançada em single. E foi um single que acabou fazendo sucesso no Brasil também. Foi a primeira música do Yes que foi lançada aqui, que fez sucesso aqui no Brasil, na época aqui que tava despontando a Disco Music, viram vocês? E isso aí acabou fazendo sucesso aqui, né? E ainda um pouco mais sobre o Patrick Moraz, depois que ele saiu aqui do Yes, ele acabou vindo para o Brasil. Ele fez umas coisas interessantes
assim, várias outras coisas depois que ele saiu do Yes, né? Ele tocou no Nobody Blues, ele tocou de novo no Refuge, ele fez álbum solo, mas antes disso, ele estava casado com uma brasileira, ele veio aqui para o Brasil e ele se entrosou aqui, ele estava atrás de músicos para fazer um projeto, e ele se entrosou com uma banda progressiva aqui, carioca, chamada Vimana. E essa banda quase foi apadrinhada pelo Patrick Moraz, mas acabou perdendo a oportunidade, deixando escapar. Uma hora eu conto essa história legal aqui para vocês, né? Mas voltando ao disco, a participação do Patrick Moraz é fantástica, sabe? O Rick Wakeman é esplêndido, mas Patrick Moraz não ficou devendo nada ao grande tecladista que o Yes tinha anteriormente, né? Que ficou naquela entra e sai, né? Inclusive, só para constar, quando o Yes veio pela primeira vez no Brasil, no Rock in Rio de 85, o tecladista não era o Rick Wakeman, era o Tony Kaye, aquele primeiro que tinha voltado. E aí vem, né, aquela coisa lá, né, aquilo que eu falo para vocês, o jeito que o rock and roll é tratado de maneira grotesca até no Brasil, que o Yes, naquele show lá do Rock in Rio, usou laser no show. Vocês podem falar, grande coisa. Hoje é normal, né? Mas na época era uma tremenda inovação e o pessoal prestou muito mais atenção no laser que contornava os teclados do Tony Kaye do que no que ele estava tocando. Então coisas de Brasil lamentável, como sempre, mas tudo bem. Então aí voltando e falando um pouco dos outros caras, das participações dele e consequentemente falando das faixas. Alan White esteve aqui brilhante, o baterista, tá? Muito seguro, muito pesado quando tinha que ser, muito agressivo até. Ele tem na introdução da Sound Chaser, ele tem um diálogo aí, né? Aqui, ó, a primeira do lado 2, aqui que tem 9 minutos e 25 segundos. A segunda, a outra, depois de To Be Over, tem 9,08. Na introdução da Sound Chaser, ele tem um diálogo com o baixista Chris Squire aí, que é um negócio esplêndido, é de cair o queixo, tá? O Patrick Moraz, já falei, foi fantástica a participação dele. Steve Howe, moçada. Steve Howe, aquele guitarrista que eu falei para vocês lá no nosso vídeo sobre guitarristas que são pouco falados. Steve Howe aqui, mais uma vez, matou a pau. Ele inovou um pouquinho, que ele deixou um pouco de lado a sua Gibson Les Paul e usou aqui uma Fender Telecaster. Ele tirou um som maravilhoso dela. Usou aqui também um pouco de cítara, um pouco de violão acústico, no caso. E como eu citei lá naquele outro vídeo, o grande momento dele, a slide guitar na Sum, na parte do Sum. A slide guitar que aqui eles chamam de steel pedal, mas uma slide guitar aí que ele matou a pau ali, com muitos ecos, um negócio esplêndido, tá? É só ouvindo mesmo, tá? E criou aquela base assim, para os teclados, por baixo, viajarem, ficou um negócio espantoso. E só para citar mais uma grande passagem desse guitarrista, que eu esqueci de falar no vídeo sobre guitarras, né, saindo um pouco aqui até do Yes, se você pegar o disco de 1991 do Queen, né, o Innuendo, a faixa título tem um solo de violão flamenco lá, que é esplêndido. E não foi o Brian May que fez aquele solo, foi exatamente o Steve Howe. Como? Reza a lenda que ele foi fazer uma visita ao Queen no estúdio. Foi lá ver os chapas, que aí há muito tempo que se cruzam na estrada, né? Vai fazer uma visitinha lá, isso acontece às vezes, os caras aparecem no estúdio para ver uma outra banda. E diz que os caras do Queen deram um violão para ele, estavam gravando, terminando a gravação dessa música quando ele apareceu. E diz a lenda que os caras do Queen deram um violão para ele e falaram assim, ó, faz alguma coisa nessa música aí, o que você quiser. E ele fez aquele solo flamenco, os caras do Queen adoraram e o solo ficou como o solo da faixa título desse disco. Dá uma conferida também, que é mais uma das obras aí do Steve Howe pra sonzeira. E chegamos aí aos dois fundadores, né? Remanescentes. O Mr. John Anderson, né? Com aquela voz angelical de sempre, e não só a voz, né? A afinação esplêndida, mas também as interpretações. Interpretações fantásticas, dando toda uma roupagem que as músicas e até as etapas, né? Porque as músicas variam bastante, né? Músicas longas, até dando uma roupagem a cada etapa que a música necessitava. Inclusive essa song é o high point do disco, uma coisa maravilhosa, tá? Ele canta na mesma linha da base de slide guitar, sabe? E põe uma emoção, assim, o negócio, em cima dos solos ali do Chris Squire.
e do Patrick Moraz, que fica um negócio etéreo, entendeu? A viagem é garantida, a viagem é fantástica. E o Chris Squire é aquela história, né, moçada? Chris Squire é um dos baixistas mais inovadores, técnicos e fantásticos de todos os tempos. Há uma discussãozinha aí, que alguns dizem que foi ele, outros dizem que foi o John Entwistle do The Who, o primeiro a usar efeitos de guitarra no baixo para tirar o baixo do lugar comum. Mas, de qualquer forma, sendo um ou outro, esses dois foram realmente os primeiros a levar o baixo, tirar, né, daquela situação mais de marcação e colocá-lo num patamar mais vistoso. E como ficou vistoso, né? Steve Harris, inclusive, do Iron Maiden, fala isso, que esses aí foram os primeiros a elevar o baixo uma categoria mais destacada, e ele realmente arrebenta. Só que tem um detalhe, aí falei um pouquinho bem dos críticos lá no começo, né? Mas aqui eu vou ter que dar uma achincalhada. Eu li uma crítica uma vez que eu achei ridícula, que falaram que o Yes se resumia a uma banda de apoio para solos de baixo. Ô, moçada, por mais que o Chris Squire seja fantástico, por mais que seus solos sejam fantásticos, pô, o Yes é muito mais, os outros caras do Yes são muito mais que uma banda de apoio, né? O que esses caras sempre fizeram, não dá para falar isso, tá? Mas os críticos é aquela história, né? Ácios aí, em fogo baixo, para ir queimando bem devagarinho, que é o que eles merecem, beleza? E depois joguem as cinzas bem longe de qualquer coisa relacionada a rock and roll. Mas aí, então, Chris Squire, além do diálogo que eu já falei lá na introdução de Sound Chaser com o batera Alan White, também na Sun, ele estraçalha, olha, nas outras faixas mais curtas, né, entre aspas, também tem passagens de baixo estonteantes. Moçada, esse disco é fantástico, maravilhoso, a viagem é garantida, não deixem de conferir, é deleite garantido e obrigatório até. Então vão lá, curtam de montão, comemorem esse cinquentenário dessa grande obra, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!